aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Wellington Duarte da Web no Rio e bem-vindo ao canal Criação de Site. Nesse vídeo nós vamos continuar o nosso boletim de 2020 e falando tudo o que aconteceu no mundo de SEO nesse mês de fevereiro. Então vamos lá? Então nós fazemos um boletim mensal falando sobre tudo o que aconteceu no mundo do SEO aí no último mês. E a gente vai fazer isso até o final de 2020. No final do ano a gente vai fazer uma grande revisão de SEO sobre tudo que aconteceu no ano. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, também dê like no vídeo, porque o nosso conteúdo está cada vez melhor. 1. Bugs no Google. No começo do mês a gente teve alguns probleminhas aí no Google e o primeiro deles foi no Google Search Console. O Google Search Console tem uma opção de inspeção de URL. Ou seja, onde a pessoa consegue colocar ali um link do site, né, de alguma página, e o Google em poucos minutos conseguir jogar essa página lá na SERP, nas pesquisas. E algumas pessoas estavam comentando no Twitter alguns problemas que estavam tendo para conseguir fazer essa indexação. Pelo que eu saiba, o Google não chegou a falar nada sobre isso, mas as coisas voltaram ao normal. Lá pro dia 4 também a gente teve um problema que aconteceu no método de verificação do Google Search Console. Quando você tem um site, você precisa mandar ele pro Google Search Console, né, para ele fazer a indexação e tudo mais. Existem alguns métodos de verificação e um desses métodos é o Tag Manager. Então muitas pessoas estavam tendo aí alguns problemas em fazer esse tipo de verificação. Embora muitas pessoas estavam reclamando disso aí nos fóruns, no Twitter, né, o John Mueller, caso você não saiba, é um dos queridinhos aí do SEO internacional, ele falou que não teve problema nenhum, nada aconteceu, enfim, e foi essa resolução. Mas agora tudo voltou ao normal e é isso. 2. Novas atualizações do Google. Bem, mês passado, caso você não tenha assistido o vídeo, e eu recomendo que você assista, o Google fez um grande update aí acho que dia 13 de janeiro mais ou menos, e alterou o posicionamento de vários sites. Então esse mês meio que aconteceu uma coisa parecida, só que depois, né, no dia 7, um monte de gente começou a notar que os sites deles estavam oscilando, né, na SERP, ou seja, alguns descendo, outros subindo. Mas no dia 13 as coisas voltaram ao normal, então teve uma reversão dessa atualização do Google. E aí depois de muita gente no Twitter ficar perguntando o que está acontecendo, meu Deus, meu site está caindo e tudo mais, o Danny Sullivan, que é tipo um porta-voz do Google no Twitter, ele disse que não era uma atualização principal, tipo no core do Google, mas houve várias atualizações nessa semana, essas atualizações mais corriqueiras que o Google faz. Tanto que no dia 13, por aí, esses sites que tiveram essa oscilação começaram a voltar ao normal. Então a dica que fica é sempre que tiver essas atualizações repentinas aí no Google, é interessante ficar tranquilo, esperar um pouquinho que às vezes depois de alguns dias já volta ao normal. Não recomendo sair fazendo atualizações, adicionando palavras-chave, coisas desse tipo. Só aguardar um pouco e ver no que vai dar. 3. Ficará mais difícil para conseguir Feature Snippets. Bom, o que acontece? Feature Snippets, para quem não sabe, são aqueles trechos em destaques, ou seja, quando você faz uma pergunta ali no Google e na pesquisa aparece dentre os resultados ali algum conteúdo em destaque no topo. Então, em vários tipos de pesquisa, às vezes é receita, uma biografia, ou às vezes uma lista que o Google também coloca. Acho que até vídeo também pode ser considerado. São os Feature Snippets. O Google dá um destaque ali. E todo mundo quer isso, porque você consegue ali o clique zero sem ter que pagar necessariamente por um anúncio para estar logo no topo do Google. Resumidamente, mais ou menos isso. E o que aconteceu foi que num vídeo lá do canal do YouTube do Webmasters do Google, o John Mueller falou o seguinte, né? Eu acho que no futuro, bem próximo, a gente vai ter mais tipos de marcações e provavelmente isso vai ficar cada vez mais difícil, né, das pessoas conseguirem se posicionar para esses Feature Snippets.
Uma dica que pode ser interessante é já ir pensando nos próximos conteúdos que você for criar para o teu site e colocar esse conteúdo da forma mais estruturada possível e dar uma olhada nas diretrizes do Google para fazer isso. 4. Mudanças misteriosas na SERP. Então, o que aconteceu foi que várias pessoas diferentes começaram a falar aí nos fóruns, no Twitter, que viram um design diferente na SERP do Google. E muitas pessoas começaram a questionar se o Google está fazendo um teste para um novo layout, um novo visual das pesquisas. Tanto que até a SEMrush postou no Twitter um GIF mostrando aí meio que um print que eles tiraram. Algumas pessoas dizem que pode ter sido um bug. Eu dei uma olhada, parece realmente um bug, mas pode ser que o Google estivesse fazendo algum teste, e vazou em algumas localidades aí, mas até agora a gente não viu assim mudanças muito claras em relação a isso. Bom, de qualquer forma, dando uma olhada ali, eu particularmente achei que se caso tiver uma mudança igual esses prints que surgiram aí, vai gerar muito mais competição, porque é como se o Google estivesse colocando um monte de informações antes de chegar nas pesquisas de fato, ou seja, naquela pessoa que trabalhou o SEO dia após dia para conseguir o posicionamento. É como se ficasse quase uma revista, um layout tipo revista com várias informações assim. E aí eu não sei exatamente, é difícil saber os critérios, porque tem coisa ali de resultados do Twitter, tem imagens, tem coisa da Wikipédia, então pode ser meio complicado. Vamos ver o que vai acontecer, se acontecer alguma coisa. 5. Google Maps faz 15 anos e lança algumas atualizações. Neste mês de fevereiro, o aplicativo do Google Maps mudou tanto para Android quanto iOS e agora oferece várias funcionalidades novas. Estas funcionalidades são explorar, dia a dia, salvos, contribuições e novidades. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. Bom, na aba explorar, o Maps vai pegar a sua localidade e vai te trazer várias informações aí, como avaliações, recomendações para restaurantes, atividades e atrações que vão acontecer. Então isso é muito interessante, é muito legal, porque se você estiver numa cidade nova, só nessa aba aí você consegue várias informações. Nessa aba também mostra hotéis por perto, já com o preço desses hotéis, listas de lugares em destaque, ou seja, aqueles lugares mais populares da cidade para a pessoa visitar, enfim, uma lista de vários restaurantes por avaliação, então você consegue encontrar lugares bem interessantes e também ver fotos recentes que os usuários tiraram da cidade, enfim, do local que você está. Muito boa essa aba aí. Já a aba dia a dia, ela fornece direções para um local que você queira ir, estimativa de tempo e viagem, parecido com a pesquisa que já tinha, alerta de trânsito. Isso daí é legal para você, precisa sair para algum lugar, você fazer uma rota, você já consegue configurar tudo nessa aba. Já na aba salvos, a gente tem uma lista personalizável de locais salvos para acesso rápido. A lista pode ser organizada por categoria e compartilhada com outras pessoas. Então você pode colocar ali, marcar locais com estrela, locais que você quer visitar, locais favoritos. Isso daí é muito legal para planejar uma viagem ou um passeio, que você seleciona vários locais e consegue deixar ali tudo organizadinho. Acho que vai economizar muito tempo das pessoas essa funcionalidade. Aí a gente tem a aba contribuir. É uma aba na qual você pode enviar críticas, fotos e várias sugestões de lugares no Google Maps. Ali vai marcar também as avaliações que você fez pelo Google Meu Negócio, quantas visualizações teve. Isso daí também é bem legal para você conseguir ajudar os outros usuários também. É bem interessante essa aba. E por último a gente tem a aba de atualizações, que é um feed de avaliações recentes e outras atualizações dos lugares que você visitou. Então você vai ver o que o pessoal está falando daquela localidade, locais populares e recomendações também de guias locais. E você pode interagir ali com as empresas que foram listadas no Google Maps também. Então tá assim, o Google tá meio que ligando tudo, tá facilitando muito. Eu gostei muito desse novo app do Google Maps. Provavelmente eles pegaram o melhor que tinha em vários aplicativos que faziam
Tinha essa questão de avaliações, as questões de planejamento de viagem, e estão unindo tudo num lugar só. Então acho que ficou assim, show de bola. E isso daí é uma ótima oportunidade para você que tem um negócio local, investir mais no Google Meu Negócio, manter sempre atualizado, respondendo as perguntas ou as críticas, enfim, lá nos comentários, para que você seja uma referência, né, e cresça nesse aplicativo. Outra atualização aí que aconteceu mês passado, bem séria, né, relacionada ao Google Maps e Google Meu Negócio, foi que o Google removeu 4 milhões de negócios falsos e 75 milhões de avaliações locais que eles consideravam que, né, poderiam ser um spam ou estaria violando as regras do Google Maps. Isso é muito comum quando algumas pessoas criam vários perfis para ficar fazendo uma avaliação positiva, para conseguir destaque, enfim, na empresa deles. E outra coisa também é quando a pessoa quer se promover em várias localidades ao mesmo tempo, sendo que pelo Google Meu Negócio você só consegue ter sua empresa cadastrada num lugar só. Então deixa eu dar um exemplo. Então tenho a minha empresa, né, o site criaçãodesite.com.br, e eu atendo o Brasil inteiro. Mas eu quero que uma pessoa que pesquise em São Paulo me encontre lá no Maps, em algum lugar, para entrar em contato comigo. Então, crio uma localização falsa, sei lá, peço a um amigo meu para receber a carta do Google Meu Negócio, faço o cadastro e vou aparecer tanto no Rio de Janeiro, que é a minha localidade, quanto em São Paulo. Então, o Google está meio que fazendo uma limpeza em relação a isso. Eu não sei exatamente como que eles fazem isso, eles provavelmente têm alguns mecanismos para eu conseguir identificar. Mas eu acredito que depois de um tempo vai voltar, muita gente vai continuar fazendo isso, aí ir acompanhando para ver como que eles vão lidar com isso. Então a dica que fica é: não faça esses comentários falsos, ou não faça perfis falsos também, porque isso daí pode dar BO mais pra frente, então tomar cuidado. Colocar palavras-chave na descrição do Google Meu Negócio não garante melhoria no posicionamento. Bom, o que acontece? Tem, ou pelo menos tinha até pouco tempo, na documentação do Google, uma informação que se você colocasse a palavra-chave na descrição lá do Google Meu Negócio, você teria uma chance melhor de ranquear. Isso estava escrito, né? Eu dei uma lida de uma forma meio que parafraseando, não era necessariamente com essas palavras que eles estavam falando isso, mas dava a entender. E aí nessas discussões do Twitter, começou a rolar um questionamento se de fato colocar a palavra-chave na descrição do Google Meu Negócio ajuda ou não no posicionamento lá na hora da pesquisa. E aí a resposta foi a seguinte, do próprio Google Meu Negócio: a palavra-chave não necessariamente vai aumentar o ranking ou não. Ela pode ser utilizada de uma forma para conseguir ajudar o leitor, né, para quem pesquisa, mas não necessariamente vai interferir no seu posicionamento lá no Google Meu Negócio. Isso começou quando um especialista de SEO chamado Darren Shaw, ele fez um comentário no Twitter, né, falando que eles testaram lá na empresa dele algumas vezes colocar a palavra-chave dos negócios lá na descrição do Google Meu Negócio. Ele falou que não teve impacto nenhum. E aí até isso ir rolando, né, um monte de gente comentando, e o próprio Google Meu Negócio responder falando que realmente não vai interferir muito. Então é isso, não adianta encher de palavra-chave na descrição do Google Meu Negócio, que isso não é um fator de ranqueamento, ou melhor, de posicionamento entre as opções lá que o Google Meu Negócio oferece para o usuário que está pesquisando. O site Search Engine Roundtable, no mês passado, postou um artigo lá falando que eles conseguiram pegar numa dessas possíveis atualizações do Google uma mudança do Google Imagens nas pesquisas, na qual para alguns tipos de pesquisas o Google estava mostrando uma imagem bem grande relacionada, né, à pesquisa do usuário diretamente na SERP, ali, nas pesquisas. E aí eles conseguiram algumas imagens ali de alguns usuários, e eles acham que isso pode ser alguma
mudança ou afetar alguns tipos de pesquisas. Outra atualização aí que aconteceu relacionada ao Google Imagens foi que o Google adicionou novos metadados de licença de imagem para a etiqueta daquelas imagens que possuem uma licença. Ou seja, agora você vai poder adicionar as imagens lá, no seu site, no seu artigo, e vai ter toda uma questão de adicionar esses metadados para você explicar que aquela imagem é licenciada. E o Google vai exibir isso aí nas pesquisas também de imagens, como eu coloquei na tela. E isso daí faz a gente pensar também sobre a questão de uso de imagens sem licença, né? Pegar uma imagem ali que a gente encontra no Google e sair jogando em algum artigo, ou até se você trabalha fazendo site para outras pessoas, isso daí é uma coisa a se tomar muito cuidado, porque isso daí pode gerar multas, enfim. John Mueller dá dicas sobre por onde começar com o Reflame. Bom, só para refrescar a memória aqui, Reflame é uma tag alternativa, né, que pode ser utilizada dentro da página dos seus artigos, por exemplo, para dizer para o Google que aquele conteúdo que você escreveu possui versões em diferentes idiomas ou para diferentes países. É muito importante para indicar qual conteúdo mais adequado para o Google. E a principal dica aqui do John Mueller foi para a pessoa começar a utilizar essa tag naquelas páginas que você começa a ver que está tendo um tráfego de um país diferente. Então, por exemplo, às vezes você escreveu um artigo e está recebendo um tráfego de países que falam espanhol ou até de Portugal. Então você pode utilizar essa tag para conseguir aí criar um conteúdo com uma versão para esses outros países. Inclusive, eu quis até colocar essa notícia aqui para falar também que agora está muito popular os blogs que estão criando conteúdo em vários idiomas, né? Então, tem muitos blogs aqui no Brasil que estão criando, eles escrevem um artigo em português, fazem uma versão em inglês, em espanhol, tem alguns blogs que fazem até em japonês, e com isso eles conseguem aumentar o tráfego deles também e a presença deles em outros países. Isso é muito interessante de você pensar, porque você consegue expandir o seu negócio, tráfego, autoridade, você consegue aumentar tudo isso quando você cria conteúdos em outros idiomas. Faça uma atualização no seu conteúdo e aumente as taxas de conversão. O Brian Dean, do site Backlink, também tem lá um blog que é super famoso, um canal no YouTube também. Acho que todo mundo do SEO conhece aquele carequinha. Ele meio que compartilhou um experimento falando que ele aumentou muito o tráfego de alguns artigos que ele tinha quando ele fez uma atualização. Ou seja, ele pegava aqueles artigos que já eram populares, já tinham um certo tráfego, mas não estava tendo um crescimento, não estava tendo uma conversão em alguma coisa, e ele colocava um bônus, tipo um e-book para a pessoa baixar, ou às vezes até um call to action no começo e no final do artigo. Ou seja, ele atualizava também algumas informações, tentava colocar alguma coisa que adicionasse um bônus ali naquele conteúdo. E ele viu, né, fez os testes e viu que ele conseguiu aumentar o tráfego fazendo algumas atualizações. Bom, pessoal, então a gente chega ao fim com as atualizações de fevereiro no mundo de SEO. É claro que muita coisa ficou de fora, porque são notícias todos os dias, então se você viu que alguma coisa aí importante não foi citada nesse vídeo, deixa aí nos comentários. Se você quiser receber o boletim de março, né, no começo de abril, se inscreva aí no canal também, deixa um like, compartilha esse vídeo aí nos fóruns aí da vida, nos grupos do WhatsApp com o pessoal, e a gente se vê no próximo mês. Lembrando, se você precisar de serviço de web design, entra lá no site criaçãodesite.com.br, fala com a gente vai ficar muito feliz de trabalhar contigo, tá certo? Então é isso, até a próxima!